Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Medicina Dia a Dia. E hoje eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo rápido, uma dica rápida de como identificar o pneumotórax na radiografia, tá bom? Para quem não sabe, pneumotórax é uma condição que pode ou não ser traumática, na qual há entrada de ar dentro da cavidade pleural. Então a gente tem o nosso pulmão, ele é envolto por uma camada que é chamada de pleura, e ela tem dois folhetos. Entre esses dois folhetos da pleura existe uma cavidade, um espaço virtual, que a gente chama de cavidade pleural. Quando ocorre a entrada de ar nesse espaço, a gente começa a ter um problema, porque a pressão começa a aumentar cada vez mais na cavidade pleural, e isso começa a comprimir o pulmão, e isso traz uma dificuldade respiratória. Se não tratada, essa condição pode evoluir para o que a gente chama de pneumotórax hipertensivo, no qual a gente vai ter uma pressão tão grande dentro do hemitórax afetado que vai acabar levando a uma falha circulatória, porque vai desviar todo o mediastino junto com os vasos que ele tem e pode até mesmo afetar o funcionamento do coração, e é uma situação de emergência que, se não tratada, é fatal. Então, gente, só para começar, vamos dar uma olhada aqui na radiografia normal, tá bom? É claro, aqui a gente não precisa entrar em tanto detalhe de avaliar se a radiografia está bem rotacionada, bem inspirada, se ela está bem penetrada, porque eu já separei algumas radiografias que estão boas para a gente avaliar, tá bom? Essa primeira radiografia que eu estou mostrando aqui para vocês é uma radiografia masculina normal, não tem nenhuma alteração. O que eu quero chamar a atenção aqui, que vai ser importante para a gente conseguir identificar quando tiver algo errado, é você olhar as costelas, os arcos costais, tá vendo aqui, ó, mais a parte anterior dos arcos costais e a posterior, principalmente se for um paciente jovem com falta de ar. Não é raro encontrar associado aí ao pneumotórax fratura de arco costal, tá bom? Então dá uma olhadinha nisso aí. Outra coisa importante para a gente olhar, isso é mandatório, é o mediastino. Então a gente tem que ver aqui a posição das estruturas do mediastino, a traqueia principalmente, tá vendo que ela está centralizada aqui? Então isso denota pra gente que não há nenhuma alteração nesse sentido, tá vendo? Ó, o coração não está aumentado, também não está deslocado, está na posição correta. E outra coisa que é muito importante olhar é essa trama vascular aqui do pulmão, ver se ela está indo até perto aqui do ápice e se ela está presente, tá bom? Aqui, gente, para quem não tem costume de olhar radiografia, também é uma radiografia normal, só que no caso feminino. Então, se você pegar uma radiografia e se deparar com essas duas manchas brancas, sim, são as mamas. Então, não é nada patológico, não precisa se assustar, tá bom? Mas aqui vale a mesma coisa, ó. Ver se o coração está posicionado na posição correta e não está desviado em nenhum sentido contralateral. Observar sempre a traqueia, ó. A gente consegue ver aqui até a carina, que é a bifurcação da traqueia. Ver se a trama vascular aqui dos pulmões estão presentes, tá bom? Então, tudo isso é sempre importante. Lembrar de olhar as costelas, a clavícula, ver se não tem fraturas, tá bom? E aqui a gente já tem um caso de um pneumotórax que ainda não é hipertensivo. Eu não sei se vocês já conseguiram identificar o que tem de diferente aqui nesta radiografia, mas vamos fazer aquilo que a gente está falando. Começando aqui pelas costelas, a gente não consegue denotar nenhuma fratura, tá bom? Então, pode ser um pneumotórax espontâneo? Também pode, né? Mediastino, a gente vê que não está ainda tão desviado, talvez a traqueia esteja um pouquinho aqui para o lado esquerdo, mas não é nada que ainda chame muita atenção. E aí a gente vai avaliar a parte mais importante, que é o parênquima pulmonar, com toda certeza. Começando aqui pelo lado esquerdo, ó, a gente vê que a gente tem trama vascular ocupando aqui todo o parênquima pulmonar. A gente vê que a gente não consegue
delimitar um limite aqui entre o rebordo costal e o pulmão, ou seja, tudo certo. Transpondo essa avaliação aqui para o lado direito, a gente já percebe algumas alterações. A trama vascular, ó, veja que ela está chegando aqui no pulmão esquerdo, quase até aqui no ápice, tá vendo? Já aqui, a gente tem uma parte aqui que está translúcida, onde era para estar um pouco mais opaco. E se você observar bem atentamente, você percebe que essa região onde eu estou passando o cursor aqui, ela não está preenchida com parênquima pulmonar. Você consegue até delimitar, e eu vou usar aqui o apontador para mostrar para vocês, você consegue até mesmo delimitar a borda aqui do pulmão. Tá vendo essa linha aqui? Um pouquinho mais opaca. Essa linha nada mais é do que o rebordo do parênquima pulmonar, do pulmão. Por que que aconteceu isso aqui? Porque todo esse espaço aqui, que era para estar preenchido com parênquima pulmonar, ele acabou sendo preenchido com ar, e isso configura o pneumotórax. Se for o caso de um pneumotórax leve, a conduta é mais conservadora. Você vai manter o paciente sob observação, vai avaliar os sinais vitais dele e vai repetir a radiografia dentro de 4 a 6 horas, porque você espera que um pneumotórax pequeno irá ser reabsorvido. No caso, agora, de um pneumotórax, aqui, meu Deus, né? Não precisa nem perguntar onde está o pneumotórax. Simplesmente aqui o pulmão, parênquima pulmonar do lado direito, sumiu. Tudo preenchido com ar. A traqueia completamente desviada no sentido contralateral. O coração e o mediastino, basicamente, completamente desviados, gente. Então, a gente tem aqui um pneumotórax hipertensivo. É claro que, nesse caso, o tratamento vai ser bem diferente. Não tem nada de conservador aqui. Você vai ter que fazer uma toracocentese, né, a punção de alívio, para permitir que esse paciente tenha um alívio dos sintomas e consiga voltar a respirar corretamente. E aí depois você vai proceder com a inserção de um dreno de tórax em selo d'água e vai drenar esse pneumotórax. Isso aqui não vai se resolver sozinho, isso aqui vai matar o paciente. E isso aqui, gente, fazer uma radiografia de um pneumotórax hipertensivo é complicado, porque o diagnóstico nessa situação, ele é clínico. O diagnóstico é clínico, então você vai ver um paciente com uma falta de ar absurda, o paciente, ele vai estar muito mal, ele vai estar com a frequência cardíaca muitas vezes bem aumentada, vai ter um timpanismo extremo no lado afetado, a percussão, o murmúrio vesicular vai estar abolido, pode ter turgência jugular, então assim, o diagnóstico é clínico. Não tem por que pedir uma radiografia num caso desse, tá bom? Outra dica, gente, é fazer o exame em uma expiração forçada. Você manda o paciente expirar o máximo que for possível e aí você radiografa o paciente, porque isso ajuda e torna mais visível o pneumotórax, entendeu? Então, às vezes é um pneumotórax tão pequenininho, às vezes essa borda aqui do parênquima vai estar tão próximo ao rebordo costal que fica difícil enxergar. Então, você pode fazer o exame em uma situação de expiração forçada que vai denotar melhor este pneumotórax, tá bom? Então, diagnóstico de pneumotórax. Se tiver que fazer o exame, se não der para ser clínico, radiografia. Na radiografia, você vai ficar atento, procurar aqui por esse limite aqui do parênquima pulmonar. Se tiver uma situação dessa aqui, meu amigo, corra, porque aí já é uma situação de emergência, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha agregado algum conhecimento a vocês. Peço que críticas, sugestões, opiniões, etc., deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo a todos, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.